Há momentos, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos profissionais do altar. Por ter lido um pouco mais a palavra, estudado um pouco mais a Bíblia, nós nos pegamos, às vezes, se utilizando de um conhecimento já existente, achando que aquilo era exatamente o que Deus queria, e de repente Deus tinha outra mensagem a nos entregar. Então eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Por gentileza, não durma. Se o sono sobrevir a você, eu quero te propor a glorificar a Deus. Se precisar, fique em pé, mas não se permita dormir durante a pregação aqui essa noite. Amém? É a martiologia. A mensagem não foge tanto do tema. Na verdade, eu estava preparado, pastora, para falar sobre as consequências do pecado. Demos aquela pequena introdução. Por exemplo, o homem, quando Deus criou o homem, irmãos, o homem era vegetariano. O homem não comia carne, pastora. Daí a resposta simples para algumas pessoas que perguntam como Noé conseguiu ter paz naquela arca, como ele conseguiu dormir, pastora, com todos aqueles animais, répteis, né? Só que os animais também não eram carnívoros. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia, no capítulo 1 do Gênesis, ainda não é a mensagem que Deus me entregou, mas só para você compreender o que eu queria falar aqui essa noite. Mas como a igreja não é minha, do Senhor, irmãos, então eu sou apenas um servo. E servo que não servir, não serve. E lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 29, 30, 31, vai falar sobre o homem dominando essa terra, e Deus dizendo que deu a este homem semente como alimento, o fruto de toda árvore como alimento. Vocês vão ler aí Deus falando para os animais que eles também iriam comer. Imagina os irmãos, um leão comendo uma folha de alface. No começo era assim, irmãos. Daí algumas confusões de algumas religiões, querendo se utilizar talvez desta palavra, que nós vamos brincar com os leões, né? Ficar perto dos animais. Eu não estou aqui a confrontar ninguém, e nem a fé de ninguém, mas estou aqui para falar de Jesus e fazer exposição da palavra. A Bíblia ela é muito difícil de se compreender. A Bíblia, o texto sem o contexto, a gente vai ficar só com pretexto enquanto fala. Olha como é difícil estudarmos esse texto, pastora. No capítulo 1 de Gênesis, Deus dá toda a erva do campo, enfim, faz do homem e do animal vegetariano. Estão entendendo? Diga amém. Já deu sono? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Qualquer coisa eu ponho a Elise para pregar aqui, ela vai chorar demais, é pentecostal, e aí já os irmãos acordam. Queridos, olha como é difícil estudar a Bíblia, mas não podemos desistir, porque o nosso Deus mandou. Ele disse assim: o meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Se nós vamos lá no capítulo 9, já passou o dilúvio, pastora. E aí vamos falar sobre arrependimento, e Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Capítulo 6 do Gênesis. Mas fica para uma outra terça-feira. Lá no capítulo 9, no versículo 3, Deus vai falar assim: e esse será o seu temor e o vosso pavor. Ou seja, o homem que antes era amigo do animal, ou havia uma boa relação entre eles, amigo é uma palavra difícil, né? Porque o animal não tem o córtex, que é o cérebro do raciocínio lógico. Os répteis têm o reptiliano, nós também temos, que é o complexo R. Os mamíferos têm o sistema límbico, nós também temos, que é o cérebro, a massa branca, que é da emoção. Se a pastora quiser, qualquer dia eu venho dar palestra de saúde mental aqui, pastora, se a senhora precisar, tá? E o homem, que é diferente dos animais, é por causa do neocórtex. Neo de novo, novo para a ciência, não para a igreja. Nós queremos que Deus fez o homem completo, né? Mas segundo a ciência, o homem vai evoluir na história. Ele vai ficar em pé. E aí o fluxo sanguíneo cerebral vai ir para uma nova camada chamada de córtex cerebral, que é o cérebro do raciocínio lógico. 1 mais 1 é 2. Se não fizer sentido, nós não aceitamos a informação. Mas enfim, então chamar um animal que não raciocina de amigo é difícil.
Mas o meu cachorro me conhece, pastor, perdão, porque ele tem um sistema límbico. O sistema límbico trabalha por registro. Fez carinho nele há muito tempo. Ele vai te reconhecer e vai te gratificar com carinho. Bateu nele. Eu tenho um pitbull em casa. Ele está comendo meu carro. Se vocês olharem depois da fora, eu estou evitando soltá-lo. Mas ele é muito dócil. Embora é um cachorro agressivo, mas vai muito da forma que você o cria, né? Mas enfim, eu falei que a Elise não ia deixar ninguém dormir, tá vendo? Enfim, irmãos, agora Deus vai dar ao homem a carne do animal como alimento. Gênesis, capítulo 9. Deus está então ressignificando a sua criação, trazendo novidades. E agora há uma inimizade do homem. Não dá mais para brincar com o leão. Não dá mais para brincar. Aliás, até os pássaros. Consequências do pecado do Éden. O livro do Gênesis foi escrito por Moisés. E eu às vezes fico pensando a conversa que Deus teve com ele. Quando Deus disse assim: Moisés, eu fiz uma terra. E essa terra era boa. Não havia luz, Moisés, eu criei a luz. Eu fiz a separação entre águas e águas. O que significa, pastor? A Bíblia está errada? Não. É que existe água doce e água salgada. Então Deus separou. Eu fiz separação, entre a água e a expansão eu chamei de céu, que é espaço. Enfim, Deus está contando para ele. E lá nessa terra, Moisés, havia um paraíso, aonde eu fiz o homem. E eu fico imaginando para Deus dizendo a Moisés: Moisés, mas naquele paraíso havia uma serpente. Mas eu não vou dar sequência, senão eu não faço aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Fica para a terça que vem, tudo bem, pastora? Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, vamos ler apenas o versículo 1. Glórias a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 1. Se os irmãos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eu vou ler novamente. E quando eu parar, os irmãos continuam. Somente o versículo 1, por gentileza. Eu vou começar, quando eu parar, os irmãos continuam. E chegavam-se a ele todos os... Muito obrigado. Havia 2 tipos de povos prontos a ouvir Jesus. Quais eram, irmãos? Guarda, por gentileza, no seu coração esses 2 tipos de povos. Amém? Jesus sempre se preocupou em falar para todos e não para alguns. Não importasse quem estivesse diante dele, não importasse qual era o público que estava diante dele. A mensagem de Jesus sempre alcançou a todos. E o texto faz questão de separar como se os publicanos não fossem pecadores, mas também eram. Embora eram pecadores, mas não se sentiam pecadores. Mas mesmo assim, Jesus tinha uma mensagem para cada povo, ou para cada coração que ali estava. E essa noite não será diferente. Deus tem uma mensagem a cada coração.
Ainda que a minha expressão verbal, o meu dialeto, a minha forma de se comunicar com os irmãos não seja tão precisa, não seja tão contundente, o Espírito de Deus é encarregado em traduzir ao seu coração o que Ele quer falar conosco aqui essa noite. Por isso as minhas limitações não são nada diante do Altíssimo. Jesus então tem dois públicos a saber, os publicanos e os... E ele vai começar a pregar, pastora. Ele começa propondo uma parábola. Ele diz assim, e havia um pastor. Esse pastor, deixa eu lhe contar a história, como funciona, irmãos, porque parece simples, não é. A gente lê o Salmo 23, a gente vai conhecer o Salmo do pastor. Mas na verdade a ideia é conhecer o pastor do Salmo, né, pastor? Parece simples, mas não é. Ser pastor não era simples e não é até hoje. Tanto no sentido literal, quanto no sentido figurado. No literal é literalmente cuidar de ovelhas, de animais, novilhos. Ovelha também é novilho. E no simbólico, nós somos ovelhas, e aqui estão os nossos pastores, para cuidar de nós. Nunca foi fácil. Para os irmãos fazerem ideia, o aprisco, irmãos, ficava aproximadamente de distância do oásis, em média, segundo alguns arqueólogos, estudiosos, 4 quilômetros. Ou seja, o pastor, todos os dias, ele saía para levar a ovelha para o oásis, para que ela pudesse se alimentar. Mas não podia, pastora, ser em qualquer horário. Por quê? Porque, incrivelmente, o oásis, ele nascia, ou passava a existir, e até hoje é assim, no deserto. Tanto a grama quanto a água nascente. Então o pastor levava um tempo muito grande, irmãos, para conduzir as ovelhas do aprisco até o oásis. Então, segundo estudiosos, o pastor precisa sair de madrugada com as ovelhas. Por quê, pastor Ivanildo? Porque se ele sair já com o sol forte, pastor Ademir, no deserto as ovelhas morreriam desidratadas. Então ele sai quando ainda está escuro, não tão escuro, mas antes de amanhecer. Talvez você compreenda um pouco melhor hoje o Salmo 23. Para chegar em tempo hábil no oásis, antes que o sol ficasse forte demais. Detalhe, ele precisava esperar o dia inteiro. E antes de escurecer, quando o sol enfraquecia, voltar com as ovelhas para o aprisco. Ou seja, os pastores de ovelha dormiam muito pouco, ou pouco, se é muito não pode ser pouco, né? Não posso aqui assassinar o português. Dormia pouco demais, porque tinha que acordar de madrugada para levar as ovelhas para o oásis. E tinha que voltar com elas antes do anoitecer. Por quê? Por causa do perigo do caminho. É por isso que o salmista diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Como que é, irmãos? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diferente do que nós pensamos, a vara do pastor não tem apenas duas funções. Cajado e vara. Não, irmãos. É para vocês entenderem. Imagina que isso aqui é um cajado. Cajado aqui, vara aqui. Os irmãos entenderam, amém? Só que do lado do cajado havia uma ponta aguda. Porque com essa ponta o pastor tinha condições de defender a ovelha. Com a vara ele devolvia ela para o caminho. Com o cajado ele tirava ela do buraco. E com a ponta aguda ele lutava. Davi lutou só contra urso, leão. Aí você imagina os desafios do pastorado. Que missão difícil.
E Jesus então está contando essa história, porque os judeus conhecem a história. Ele está dizendo assim, olha, um pastor que quase não dormia porque cuidava de ovelhas, foi levar as ovelhas para o oásis. Ele está nos comparando com ovelha. Ovelha é um animal, irmãos, que quase não enxerga. Ovelha segue o pastor pelo som da voz. Ele vai cantando para a ovelha não se perder. Ele vai fazendo barulho. Às vezes, quando o pastor cansa de cantar, ele bate o seu cajado no chão. E pelo som do cajado, a ovelha vai seguindo o pastor. E Jesus diz o seguinte, olha, o pastor, levando a ovelha para o oásis, uma se perdeu. Diga comigo, não há perdas aceitáveis no reino de Deus. Que pena que você não entendeu. Não há perdas aceitáveis. Se você falar com o empresário, ele vai... Mercado, por exemplo, parte alimentícia, eles calculam em torno de 2 a 3% de perda por conta de prejuízo, produtos que quebram, produtos que vencem e não conseguem troca com os fornecedores. Então há uma perda no meio comercial. Mas no reino de Deus não há perdas aceitáveis. O pastor contando as ovelhas, ele percebe que só tinha 99, é Jesus que está pregando essa parábola. Então o pastor deixa as ovelhas com alguém, um soldado que guardasse as ovelhas. E ele vai em busca desta ovelha perdida. Agora, por favor, me acompanhe no raciocínio. A ovelha, irmãos, sabia que estava perdida? Sim ou não? Se a igreja concorda que é sim, diga sim. A ovelha sabia que estava perdida, irmão? Sim ou não? É com o de estudo, então... Ela sabia. Como eu disse, ela quase não enxerga, mas ouve muito bem. É por isso que Jesus falou que a ovelha conhece a voz do pastor. Oh, aleluia. Chegou uma hora que essa ovelha não ouviu mais o pastor cantar. Meu Deus. Chegou uma hora que ela não ouviu mais o som do cajado do pastor no chão. Aliás, ela não ouviu mais o som das outras ovelhas. Eu não vou imitar a ovelha aqui, irmãos. Se eu não sei cantar, imagine imitar a ovelha. O que ela ouve é silêncio. Está perdida no deserto. Então a ovelha sabia que estava perdida, amém? Mas repita comigo, ela não sabia voltar para casa. Guarda isso, por favor. Guarda essa informação. A ovelha sabia que estava perdida, mas ela não sabia voltar para casa. É a doutrina do pecado, né? Quantas pessoas você encontra no seu trabalho, no trajeto do seu trabalho, na rua onde você mora, que já fez parte do rebanho do Senhor, e a pessoa sabe que está perdida. Ela sabe que se perdeu no meio das lutas, das provações. É que ela não sabe como voltar. Ela sabe sim o endereço da igreja, mas ela não sabe como voltar. Ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar para casa. Por favor, levante a sua mão. A palavra de Deus nunca voltou vazia, essa noite não será a primeira vez. Oh, irmãos, é muito impedimento para me chegar aqui. Eu quero até pedir oração dos irmãos para a próxima terça-feira. Meu Deus. Eu não sei quem da sua casa se perdeu. Eu não sei quem da sua família se perdeu. Eu não sei quem está perdido. Mas Jesus me trouxe aqui. Eu não sou profeta e nem filho de profeta. Jesus me tirou do lixo para profetizar.
Ei, ainda que ninguém mais queira pregar para essa ovelhinha, ainda que alguém já tenha desistido dessa ovelhinha, Jesus faz questão de resgatar essa ovelha. Não se assusta se essa pessoa se convidar para vir com você para a igreja. Hoje eu quero ir no culto lá na sua igreja. Não se assusta se essa pessoa contar para você que está indo em uma igreja perto da casa dela. Porque Jesus é especialista. Oh, aleluia. Em buscar a ovelha perdida. Porque no reino de Deus não há perdas aceitáveis. E Jesus estava pregando, dizendo, olha, existe um grupo de pessoas que se perderam. E sabem que estão perdidos, mas não sabem como voltar para casa. Mas não tem problema, porque o pastor veio buscar a ovelha perdida. Um grupo já entendeu, começou a glorificar. Um grupo entendeu, começou a sentir. Porque a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma. Jesus está falando, eu quero acreditar, então, que o publicano começa a sentir, pastora, porque os publicanos sabiam que estavam perdidos, mas não sabiam como voltar para casa. E Jesus está pregando para eles. Porém, como o texto diz que lá também tinha pecadores, aliás, Jesus, então, ele vai pregando e vai alcançando a todos a mensagem. Jesus propõe uma outra parábola. Agora, só antes de continuarmos, se eu tenho 100 irmãos e eu perco um, quantos por cento é? Os irmãos são dizimistas fiel, viu, pastora? Quando faz a conta rápida assim, é porque dá o dízimo direitinho. Jesus assim, olha, prepara o seu coração. Espero que Deus aqueça ele com essa informação que eu quero te dar aqui agora. Jesus assim, havia uma mulher que recebeu uma indenização no seu casamento. Vou te contar a história, o pano de fundo da história, para você entender a parábola de Jesus melhor. Você já entendeu já, eu sei que você já sabe. Só quero elucidar para você um pouco mais a história. Quando alguém ia casar, ou vai se casar em Israel, o moço que não passou pelo bar mitzvah, que é filho da lei, filho do mandamento, então logo ele não vai ser mestre em Israel. Então a partir dos seus 14 anos ele começa a trabalhar para pagar o dote da esposa. E ele trabalha, segundo alguns historiadores, até os seus 30 anos, isso dentro de um padrão comum, exceções de reis que casam muito cedo e aí vai. E com o dinheiro guardado, ele vai procurar a moça. Pastor, como que ele procura? Ele vai no Orkut, no Facebook, ele vai no Instagram. Não tinha essas coisas lá, irmãos. Essa tecnologia não estava à disposição. Não, esquece, irmão. Tinha Tinder, não. Para com isso, em nome de Jesus. Tinha não, irmãos. Tá? Agora ficou difícil da glória, né? Mas espera aí que você vai entender o que Deus está falando conosco. Ele ia, pastora, em cada casa, quando o pai tinha moças para casar, havia bandeiras brancas. Por exemplo, se houvesse 3 bandeiras brancas, ele está dizendo assim, na minha casa há 3 moças que podem casar. Cultura judaica. O que é cultura, pastor? Um conjunto de valores que determinam um povo. Então imagina um moço que já está com dinheiro para pagar o dote. Ele entra lá, sabe que há 3 moças para casar. Como que ele faz, pastor? Ele experimenta não beija nenhuma das 3. Elas têm que se vestir para... Não, também não é assim que elas conquistam. Porque se conquistar pelo corpo, quando vira a velhice, perdeu o marido. Se conquistar pela beleza, quando vira o tempo, acabou a relação. Ele olhava as meninas. E aí, aquela que ele escolhia, sem que ela percebesse, ele dobrava o lenço. Se prepara, se não der para glorificar Deus, dá pelo menos um sorriso para Jesus, ou bate palma, faz o que você sentir. Mas espera, ele dobrava o lenço, pastor Ademir.
e colocava dentro da urna. E as meninas não podiam abrir antes que eles saíssem. E aquela a quem ele dobrou o lenço, porque dobrar o lenço significava isso, irmãos: eu estou indo buscar o dinheiro, porque decidi me casar com você. Eu vou pagar o preço para casar contigo. Prepara para dar um sorriso para Jesus bem forte agora. É por isso que quando aquele moço entra no túmulo de Jesus e ele vê o lenço dobrado, ele pega o lenço e sai gritando hosanas, hosanas, porque quando Jesus ressuscita, ele dobra o lenço, dizendo: eu paguei o preço, agora eu vou voltar para casar com você. Oh, aleluia! É disso que Jesus está falando. Quando o moço pagava o dote, aleluia, o pai chamava a moça e contava para ela, dava a ela um mandamento. Ele dava uma porcentagem do valor para a filha, dizendo: olha, guarde bem esse valor, porque se o seu esposo for à guerra e morrer, você tem como se manter por um tempo. Se o seu esposo viajar e durar muito tempo para voltar, você tem como se manter. E ela, mostrando a honra que foi em ser, não comprada em si, mas receber o dote, ela pega esse dote e coloca no seu véu. E no casamento, todas as pessoas que vão ao casamento dela, no seu véu, é fácil identificar as dracmas, que são moedas gregas, tá, irmãos, de prata, no véu da noiva. E quem olha para o véu da noiva sabe que foi pago um alto preço por esse relacionamento. Porque aquilo que nada custa, também nada vale. Aleluia. Aí Jesus está contando essa parábola. Os irmãos entenderam o contexto histórico dessa parábola? Amém? Jesus então está pregando. Você, olha, eu vou pregar agora para o segundo grupo de pessoas. Uma moça se casou-se, recebeu o dote, a indenização, porém o seu esposo nem foi para a guerra e nem morreu. E ela perdeu parte da herança. Ela tinha 10 dracmas e ela perdeu 1 dracma. Se eu tenho 10 e perco 1, quantos por cento é? Por cento. Olha só. Na primeira parábola começa com perda de 1%. Sim ou não? Jesus está contando a segunda parábola. Agora já aumentou a perda. Agora é 10%. Se eu tenho 10 e perco 1, estou perdendo 10%. Jesus está mostrando que as perdas também, se não observadas, elas são evolutivas. Quando nós perdemos e achamos que besteira, foi só o culto de terça, não tem nada não. Foi só o evento dos jovens, é ensaio da banda. Hoje não, hoje é culto dos jovens, né? Só tem que ter jovem. Eu, como sou jovem, não perco o culto dos jovens, viu, pastor? Enfim, a gente começa perdendo aos poucos, irmãos, e quando a gente percebe, as perdas cresceram demais. Aquela mulher desesperada, porque o seu marido não morreu, não viajou, não foi para a guerra, diz a Bíblia que ela vai acender a luz e buscar diligentemente a moeda. Irmãos, tem toda uma história bonita nessa questão da procura pela moeda, mas permita-me aqui usar a ilustração de Jesus. Jesus está contando uma parábola, e se ele está parafraseando uma fala dele, permita-me então dizer aos irmãos que a moeda somos nós. A moeda, irmãos, diferente da ovelha, sabia que estava perdida? Vamos lá. A ovelha se perdeu aonde? Fora do aprisco. A ovelha se perdeu fora da casa. A moeda está perdida aonde? Aleluia. Meu Deus. Há quem se perde fora, mas há quem se perdeu dentro.
Se perder já não é fácil, é difícil. Mas na concepção desse pregador que vos fala, quem se perde dentro da casa é um pouco pior. Porque não entende no coração que não precisa ser achado. Ô pastor, eu não tenho vergonha de dizer. Um dia eu me perdi dentro da casa. E é fácil reconhecer quem se perde dentro da casa, irmãos. O culto é chato, todo culto é chato. Todo pregador, ele não fala dentro do vernáculo da palavra. Não, a hermenêutica dele não estava tão excelente assim. A irmã cantou, mas o diapasão dela não está afinado, ela precisava fazer aula de canto. Há quem se perde fora da casa. Sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. Há quem se perca dentro da casa. Não sabe que está perdido, logo não sente necessidade de ser encontrado. Nós vamos orar aqui pelo pastor Evanildo. Não, irmãos, estou bem, precisa não, fique em paz. Eu me perdi dentro da casa. Como é difícil, irmãos. Como é difícil vir à casa do Senhor e não sentir nada. O salmista disse assim: alegrei-me de como me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou só em ser convidado. Hoje nós precisamos de evento. Nossa, vai ter o congresso da não que congresso não seja bom. Vai ter congresso da UFEBRA, que aí alguém pensa no coração, oh Jesus, agora vai ser bênção. E aí fala em línguas, profetiza mais uma vez por ano. E o restante dos cultos? Não tem Deus. Ou deuses, não sei. Qual Deus aí está sendo reverenciado? Vai estar a cantora Y, renomada, glória a Deus. Deus levanta quem Ele quer. Seja para 30, seja para 60, seja para 100 ou para milhares. E aí só de ouvir o nome da cantora já chora, fala em línguas e é renovada. A irmã nem vem no dia às vezes. E alguém vem louvar a Deus aqui. E aí eu não consigo sentir nada. Há pessoas que se perdem fora da casa. E há pessoas que se perdem dentro da casa. É isso que Jesus está dizendo. Para vocês que se perderam dentro da casa, Jesus pregando, Ele diz assim, eu sei que no seu coração, meu Deus, eu tenho que correr na mensagem. Vocês não acham que precisam ser encontrados. Mas tem uma noiva procurando. O que se perdeu fora, o pastor busca. E o que se perdeu dentro, a igreja encontra. Oh, glórias ao nome de Jesus. Fica em paz, Deus vai te encontrar. Daqui a pouco você que estava reclamando, dizendo, meu ministério parou, eu estou esquecida, eu estou esquecido, parece que Deus não fala mais comigo. Fique em paz. Se você se sente perdido dentro da casa, Deus me trouxe aqui essa noite para profetizar sobre a sua vida. As luzes estão acesas e a igreja está procurando. Deus vai te usar de novo. Oh, Ramanaia, sério, meu Deus. Aleluia. Não é noite de se perder dentro da casa. Deixa o Espírito Santo de Deus te encontrar. Abra um parente na mensagem. Eu vou parar já daqui a pouquinho, irmãos. Não vou exceder o horário. Mas abra um parente na mensagem. No Salmo 46, se não me falha a memória, o verso 4, assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí diz no versículo 5, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A Bíblia compara o Espírito de Deus como um rio, pastor. É por isso que nós não falamos batizados com o Espírito Santo, e sim no Espírito Santo, que o Espírito Santo é comparado como um rio. E esse rio de Deus tem um destino. Essa cidade maravilhosa que está aqui essa noite. E se o diabo, de alguma forma, conseguiu construir uma barreira, um obstáculo, para que você não fosse encontrado aqui essa noite, para que você não sentisse absolutamente nada, fosse apenas mais um culto, mais uma terça-feira, ei, o rio sempre chega ao seu destino. Se prepara.
Ou o rio vai explodir essa barreira e vai chegar ao destino, ou ele vai encher tanto, vai transbordar, pastor Ademir, que vai passar por cima da barreira e vai chegar ao destino. Ou então ele começa a vazar, criando caminhos alternativos, mas um rio sempre chega ao seu destino. E aí não vou falar do rio de Ezequiel, senão iríamos longe da visão de Ezequiel. Aleluia. Jesus pregou para os dois tipos de povos que ouviam ele. Mas parece que a mensagem ainda não ficou clara. Então ele diz o seguinte: olha, eu quero contar a vocês mais uma parábola. Vou pregar mais uma mensagem. Um homem, um fazendeiro, tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? Quantos? E aí estavam vindo Jesus, quantos tipos de pessoas? Fariseus, publicanos e pecadores. Fariseu, o pastor não é a mesma coisa? Não, é que fariseu já são doutores da lei. São aqueles que passaram com louvor pelo bar mitzvah, que é filho do mandamento. Tiveram os filactérios enrolados na palma da mão. Recitaram o Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 4. Enfim, toda a cerimônia. Eram doutores da lei. Por isso que eles exibiam os filactérios, mostrando que eram doutores da lei. Jesus então está contando mais uma parábola. E eu já estou parando já, tá? Ele está dizendo assim, olha, um fazendeiro tinha 2 filhos. O mais moço, eu quero resumir bem agora para não exceder o horário. Deus é um Deus ordeiro. Às quarta-feiras o pastor Isaac me deixou responsável pelo culto ali na nossa sede, na catedral, no Imperial. E eu tenho procurado terminar no horário o culto. Estamos em uma campanha lá de vida abundante. Amanhã na área sentimental. E Deus é um Deus ordeiro, então eu não vou exceder o horário. Fica tranquilo, até meia-noite, né, pastor? Então tá. Fiquem, os irmãos, tranquilizem o coração. O mais novo chegou ao pai dizendo, pai, dai-me a minha parte na fazenda. Que parte, irmãos? Se o pai ainda estava vivo. Que parte, se o pai não havia morrido ainda? Que parte, se o pai não estava vendendo? Estou falando juridicamente, tá, irmãos? Se há um patrimônio, o pai vai vender e ele quiser dar uma parte do filho como herança, ele pode, querendo o pai e não exigindo o filho. Mas ele olha para o pai e diz assim, não, o Senhor morreu dentro de mim. Então eu quero a minha parte. Eu vou embora. Irmãos, a cultura judaica é algo muito sério, irmãos. Essa terceira parábola envolve uma série de questões. O próprio Deus respeita a cultura judaica. Um dia Deus falou, estou falando do filho mais novo, não do mais velho. Um dia Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Para onde, Senhor? Não, eu vou te mostrar depois. Agora não. Abraão saiu, irmão, sim ou não? Imediatamente? Muito bem. Porque enquanto o pai não morresse, cultura, conjunto de valores determina um povo. O filho mais velho não podia sair. Aí diz a Bíblia, e no ano que morreu Terá, pai de Abraão, saiu Abraão. Olha só, Deus mandou ele sair, mas Deus respeitou o tempo, a cultura. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que Deus ele não vai atropelar ninguém, irmãos, para abençoar o ministério de ninguém. E quem prega isso não é a Bíblia que está usando e muito menos do Jeová que está falando. Pode ser até um Deus, Deus Det, sei lá qual, mas o Deus Todo-Poderoso não é. Essa história de que Deus vai humilhar o outro para que eu suba, irmãos, isso aí não pertence muito a algo divino. Não é assim.
Jesus falou que a seara é grande e poucos são os cearenses, brincadeira, eu sou baiano. Poucos são os ceifeiros. Ou seja, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. O pai, mesmo sabendo que o filho estava errado, ele vai dar a parte que era dele. Mesmo com tristeza, o pai vai permitir que o filho vá. Mesmo sabendo que o filho vai se machucar, o pai permite o filho ir embora. Não entendi, pastor. Ei, irmã, ô irmão, não dá para fazer papel de Deus na vida de ninguém. Jesus está ensinando isso aqui. Fica, irmão, que irmãos, não dá para fazer papel de Deus. Decisões decidem destinos. Ele quis ir embora, o pai sabia que ele estava errado, mas o pai deixou. Liberou ele. Esse moço foi embora. Ele é conhecido como filho pródigo. É isso? Ele vai gastar tudo que ele tinha. Frequentou as melhores festas. Dizem aí fora que o dinheiro não traz alegria, mas manda buscar, né? Eu não concordo. Porque o dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro compra uma boa cama, mas não compra a melatonina, o sono. O dinheiro pode até comprar o fluoxetina, mas ele não compra a serotonina, ou seja, não vai acalmar ninguém. O dinheiro compra a comida, mas ele não compra a fome. É por isso que a Bíblia diz que se Deus não abençoar. Mas o dinheiro acabou. Esse moço foi parar no pior lugar do mundo. Agora deixa eu fazer uma conta com os irmãos rapidinho, meu horário de fato está vencendo. No começo, Jesus fala uma parábola, quantos por cento que perdeu no começo? Na segunda parábola? Isso, é um coral bonito, irmão, está gravando, tem que ficar bem bonito, vai pôr no YouTube, né, pastora? Agora, se eu tenho 2 e perco 1, quantos por cento é? Tudo dizimista aqui, pastor, que benção, hein? Ou seja, a perda começou em 1%, agora na terceira parábola já está em 50%. E se eu vou para a vida do filho pródigo, ela já está em 100%. Porque diz a Bíblia que ele perdeu tudo que tinha, inclusive a dignidade. Estava cuidando de porcos. A miséria era tanto que ele sente vontade de comer a ração. Ei, escute isso. Eles não comem carne de porco, o judeu não come, irmãos. Se não come a carne, imagine a ração. Isso é muito grave. E diz a Bíblia que caindo em si, aí entra um pouco na minha área, tá, irmão, científica. Porque quando falamos que alguém caiu em si, é porque primeiro, a sua instância psíquica estava fora de si. E estar fora de si é psicose. Ou esquizofrenia, ou seja, estado de loucura. Mas aí ele vai recobrar as suas faculdades mentais. E diz a Bíblia, caindo em si. Então ele vai refletir na casa do meu pai. Os jornaleiros, meu Deus, eles são muito bem tratados. Eles têm de tudo, não sentem ausência de nada. Eu estou aqui nessa situação, não posso. Deixa eu te perguntar uma coisa. O filho pródigo sabia que estava perdido, irmãos? Faz um coral, sim ou não? Então ele toma uma postura dizendo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Sei que perdi a minha herança, então não preciso nem ser chamado mais de filho. Mas se ele me contratar como um dos seus trabalhadores.
Eu sei que tem pessoas que querem ser príncipe e princesa no reino de Deus, que Deus te abençoe. Eu quero usar a expressão de Paulo: ei, irmão, eu posso ser o último a entrar, mas que entre, eu quero estar lá. Podem me chamar de servo, não tem problema, o importante é fazer parte desse reino. E quando o filho está voltando, o pai avista de longe, ei, ele vai correr, a autoridade não corre, você dificilmente vai ver uma autoridade correndo, a não ser que haja um atentado. O pai quebra um protocolo, o pai corre. As pessoas não estavam entendendo, olha para o patriarca, para o dono da fazenda, ele está correndo. Então as pessoas nem percebem que na entrada da fazenda tem um moço lá, sujo. Eu quero acreditar que não estava bem cheiroso, porque veio de um serviço difícil. Mas mesmo sujo, mesmo tendo deixado o pai quebra esses protocolos. O pai o abraça. Não faça isso hoje. Temos que manter o protocolo. A Covid ainda não foi embora. O pai abraça o filho. O pai o beija. Pastor, o que significa? O pai perdoou. O pai deu acolhimento, deu amor, deu carinho. Aí tem mais. Aqui nós precisaríamos de quase, talvez 1 hora, só para poder trazer a vocês essa consciência dessa parte aqui agora. Diz a Bíblia assim, que o pai, Jesus pregando essa parábola, vai mandar trocar as vestes de linho fino. Sabe o que significa isso? Vestes de justiça. Ou seja, quem olhasse para aquele moço que foi embora, não podia mais acusá-lo, porque o pai justificou. Ei, você não entendeu, né? Vou repetir, vamos lá. Quem olhava para aquele moço que havia fracassado, foi embora, pecou, se deitou com meretrizes, enfim, não podia mais acusá-lo. Por quê? O pai justificou. Quando alguém fala assim, mas o senhor, doutor, não é... Não tente ressuscitar defunto na minha vida. O velho Adão já morreu. Não, deixa lá atrás. Hoje eu sou servo de Deus. Nada disso. Estou justificado, não por mim, mas por Ele. Glórias a Deus. Tem mais. O pai vai mandar colocar sandálias nos pés dele. Pastor, o que significa? Isso aqui, irmãos, vai longe demais essa prosa. Sandália significa liberdade. É por isso que Moisés, quando chega lá no monte, o Senhor diz assim, Moisés, tire as suas sandálias. Aí na nossa Bíblia está dizendo assim, porque o lugar que está é santo. Mas não é, irmãos. No original está, porque aonde eu me manifesto é santo. Porque se o Sinai fosse santo, tinha igreja no Sinai. Lá é um deserto, pastor, não tem nada lá. Só areia. Os pastores que já foram em Israel sabem do que eu estou falando. Ou que já viu alguma reportagem. Sinai é um deserto. Deus está dizendo assim, tira as suas sandálias. Tirar as sandálias, irmãos, é escravizar alguém. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, que posso escravizar a sua alma. Sandálias é algo tão importante em Israel, que quando Herodes mandou prender Pedro, ele não vai só tomar a capa que representava o ministério, o cinto que representava a honra, mas ele vai lhe tomar as sandálias, dizendo, a partir de agora, você é escravo da coroa. O pai olha para o filho e diz assim, espera aí, não basta justificá-lo. A partir de hoje ele tem que ser livre. Então, o pai dá sandálias para o filho. Não entendeu? Jesus está justificando pessoas aqui essa noite. Mais do que isso, Ele está dando a você liberdade de novo. Oh glória! Você não é mais escravizado pelo pecado. Glórias ao nome de Jesus. Você é livre para servir a Cristo. Você é livre para adorar a Deus.
E que essa mensagem, onde ela chegar, que ela possa impactar o seu coração também. Oh, glórias ao nome de Jesus. E aí, para terminar os presentes, porque ainda vai começar a festa, e eu vou parar a mensagem, que o meu horário já terminou faz 5 minutos. O pai dá para ele um anel de presente. O que significa, pastor? O mesmo que aconteceu com José no Egito. Quando o faraó olha para José e diz assim, não, peraí, eu vou lhe dar autoridade. E dá a ele um anel de governador. Ou seja, ele só não tinha mais autoridade que o próprio faraó. Anel simboliza a autoridade. E quando Jesus está falando do filho pródigo, ele está dizendo, olha, o pai justificou, o pai deu liberdade, mas como se não bastasse tudo isso, o pai ainda pega e diz assim, olha, eu vou lhe devolver a autoridade que você perdeu. Ei, Deus está te dando autoridade aqui essa noite. Aleluia, Deus está te dando autoridade aqui essa noite. Oh, pastor, lá na minha casa as coisas não mudam. A situação é a mesma há tanto tempo, há tantos anos. Ei, Deus quer usar você lá na tua casa. Deus quer usar você lá na tua empresa. Se prepara, Deus está te dando liberdade, está te justificando e te dando autoridade no nome dEle. Oh, aleluia. O pai manda matar o melhor, enfim, e faz uma festa bonita e chega o irmão. O mais velho. Aleluia. Chega o irmão mais velho. Indignado. Triste. Vai reclamar com o pai. Eu nunca deixei o senhor, diferente do meu irmão. Eu sempre estive aqui do seu lado, trabalhando ao lado do senhor. E o senhor nunca fez isso por mim. Mas o meu irmão, olha, presta atenção nisso aqui agora. Este foi embora, gastou dinheiro com meretrizes. Ô, irmãos, deixa-me fazer uma pergunta a vocês. Nós não tínhamos uma comunicação em rede social como temos hoje. Por exemplo, alguém foi para o Japão, lá do Japão, posta no Instagram, e aqui no Brasil ficamos sabendo. Sim ou não? Naquela época não tinha. Então só havia 2 formas de saber uma notícia dessa. Ou o irmão contando quando voltou, ou frequentando os mesmos lugares. Quem entendeu, diga amém. Um filho se perdeu fora da casa. E o outro estava perdido dentro da casa. Aleluia. Meu Deus. O relógio diz que eu tenho que encerrar por aqui pedindo perdão ao meu pastor porque o horário já se excedeu. E eu vou fazer isso porque eu não posso exceder o tempo. Um filho se perdeu fora. E outro filho se perdeu dentro. É por isso que na primeira parábola Jesus fala da ovelha que se perdeu fora do aprisco. E na segunda parábola ele fala da moeda que se perdeu dentro da casa. A ovelha estava perdida fora da casa. A moeda estava perdida dentro da casa. Aí na terceira parábola, Jesus disse, agora eu quero elucidar as 2 primeiras mensagens. Aqui vocês vão entender tudo. Ele vai falar do filho que foi, que sabia que estava perdido, mas tinha dificuldade de voltar. E do filho que estava dentro, estava perdido, e achava que, e não sentia necessidade de ser achado. Oh, aleluia. Eu não posso continuar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus continuará falando no seu coração. Curve a sua cabeça por um momento. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a conversar com Deus agora. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia.